Estamos começando mais um programa A Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. E hoje nós temos a grata presença, estamos com uma entrevista conjunta com a doutora Daniela Bogado e o doutor Marcelo Lessa. E hoje um tema extremamente em voga, de suma importância para a sociedade brasileira, que é o tema homossexualidade. Então nós trataremos 3 blocos sobre o assunto, com análises técnicas de profissionais do direito, que também estudam a questão, esse fenômeno social, essa luta por direitos e garantias, e nós vamos aqui ter um contraponto de visões, de ideias e por que não, também algumas concordâncias com relação ao assunto. Daniela, agradecer muito a sua presença, tenho certeza que tanto de você quanto de Marcelo, nossos espectadores ficaram muito felizes. Eu que agradeço o convite, acho que vamos ter a chance, né, de lutar por uma sociedade mais inclusiva e menos preconceituosa, né, ao propiciar esse debate. Perfeito. Vamos agora entrar logo na primeira questão, e aí eu queria ouvir a opinião dos dois, e aí a gente conversa de uma forma bem natural. Qual a diferença? Por que as pessoas falam homossexualismo ainda e não ainda aderiram à homossexualidade? Essa questão do sufixo ismo, coloca pra gente essa posição. Então, o homossexualismo, né, em termos de nomenclatura, já foi superado, porque o ismo dá a ideia de doença, né, e não é uma doença, a Organização Mundial de Saúde já se manifestou nisso. Então, o certo é a nomenclatura homossexualidade, né? E, na verdade, se formos pensar em nomenclatura, a gente tem que até ampliar, né? São homossexualidades, e aí a sigla mesmo do movimento, né, é LGBTT, que seriam para englobar as lésbicas, os gays, travestis, transexuais e transgêneros. Como se a homossexualidade ela fosse o gênero. Porque na verdade existem especificidades, né? Marcelo, você como jurista, como promotor público, né, e com certeza, se não for, ainda vai poder ter a oportunidade de ter parecer dentro de processos que envolvam parcerias homossexuais, partilha de bens. Qual a visão que você tem amadurecendo com relação a essa evolução social da homossexualidade? Evolução social. Enquanto direito. Sim, a evolução social é algo inevitável. O direito, enquanto fato social, ele sempre caminha e sempre tem que caminhar atrás dos comportamentos de forma a dar àqueles comportamentos que surgem espontaneamente determinado tipo de regulamentação. Então é inevitável, o direito, é evidente, não pode se negar a fechar os olhos a um fenômeno que está aí, enfim, talvez sempre tenha estado e por conta de uma mudança de mentalidade, fruto do amadurecimento das pessoas, talvez esteja se revelando que na realidade talvez algum tempo atrás não tivesse a coragem de se revelar por conta de uma característica social preconceituosa que era comum nas nossas gerações anteriores. Então, que o direito tem que tratar do assunto, enfrentar o problema de uma forma séria e técnica, não há dúvidas, que todos nós concordamos. Inclusive enquanto comportamento, né? Eu tenho 43 anos, sou de uma geração que cresceu ouvindo as piadas do Coxinha se manifestando jocosamente em relação a essas determinadas pessoas e procurando ridicularizá-las e fazer graça do comportamento alheio. E eu acho que essa mentalidade cultural mudou de forma positiva, porque eu suponho que hoje esse tipo de piada já não teria graça e nem é para ter. Né? Uma coisa é, eventualmente, a gente ter algumas divergências, talvez de certa forma até um pouco conservadoras, que no decorrer do programa talvez a gente vai evidenciar. Outra coisa é achar que algum ser humano tem o direito de fazer graça do comportamento alheio, que é evidentemente uma demonstração de falta de civilidade. Eram os gays no passado, como já foram os negros, como já foram, enfim, os ciganos. Os ciganos, enfim.
E é evidente que nós vivemos, como disse recentemente o ministro Luiz Roberto Barroso, né, ainda antes de tomar posse, enfim, numa entrevista que deu, nós vivemos no século da tolerância com a diversidade. Isso é um fato. Ninguém tem o direito de ridicularizar ninguém por sua orientação sexual, por sua cor de pele, enfim, por qualquer que seja. Todos têm que ter garantidos os seus espaços de manifestações culturais, com todo o respeito daqueles que não professam a mesma cultura e dentro de espaços respeitosos, recíprocos de convivência. É assim que eu vejo, é assim que eu acho que o direito deve se comportar. Nós somos aqui todos pais, né? E nós sabemos que há uma dificuldade no ser humano, não em todos, mas há uma dificuldade nos seres humanos em trazer para a prática o que realmente ele pensa, o que ele fala, né? E nós temos filhos. Será que nós estamos preparados, eu incluo vocês também, para que a gente possa um dia sair do diálogo e praticar realmente esse respeito, praticar esse reconhecimento, incentivar o contato e o diálogo com pessoas plurais para os nossos filhos? Qual é a sua visão disso, Daniela? Você está preparada para isso enquanto mãe? Eu acho que sim, né? Estou com uma bebezinha e já converso muito com meu marido, né, com os meus membros familiares, de que a educação dela vai ser inclusiva, pensando para essa diversidade. E aí eu tive a chance, durante a minha pesquisa de doutorado, de entrevistar pais, né, que adotaram crianças ou que tinham filhos biológicos, né, convivendo no núcleo homoafetivo. E aí a grande diferença que eu senti foi justamente essa, que eles falam, eu quando apresento o mundo para o meu filho, eu não apresento só de uma forma heterossexual, que existe, por exemplo, só um pai e mãe. Eu apresento a ele a diversidade, que as famílias podem ser compostas só de pai, só de mãe, com um pai e a mãe, sem pais, então, mas né? aí, tudo bem, aí nós estamos mostrando pai e mamãe, mostrando essa diversidade para a sociedade. Agora, e a preparação do pai para ter este filho homossexual? Que isso é uma situação que pode ocorrer com qualquer um de nós. Isso E aí? eu sinto que ninguém se prepara, aliás, ninguém quer educar, inclusive nas falas dos meus entrevistados estava presente, ninguém prepara o outro para a homossexualidade. Agora, é necessário Porque a minha preocupação é essa, se a gente né? sair do discurso para uma prática para os outros, é uma prática até um pouco mais fácil, né? Agora, se a gente viver a situação, será que a gente consegue realmente colocar na prática isso? Você acha o quê, Marcelo? Eu vou te responder de uma forma muito sincera. Eu pretendo educar os meus filhos nesse contexto que eu falei, no contexto de mostrar a diversidade e dizer para ele que a diversidade é tão digna de respeito como o comportamento tradicional. No entanto, e aí digo da forma mais sincera possível, que ninguém fique magoado com isso, é evidente que eu não gostaria que os meus filhos fizessem parte da diversidade, até por uma questão de tradição dos seus ancestrais, e que na realidade foi isso que nos permitiu tê-los biologicamente. Então eu não acho que eu devo estimular isso. Por outro lado, é evidente que se acontecer, e todos estamos sujeitos, não se trata de nenhuma aberração, se trata de uma orientação, de uma opção, do que quer que seja, e nenhum de nós, evidente, pode discriminar. É evidente que eu não teria o comportamento que antigamente se tinha, expulsar de casa, ficar sem falar e tal. Agora, eu me permito, e faço isso, tentar ensinar os meus filhos a menina que deve gostar dos meninos e o menino que deve gostar das meninas. Eu faço isso e acho que todos têm que ter conservado esse direito. Aquela história que eu falei no começo, preparando o terreno para esse tipo de aprofundamento, né? Nós precisamos lutar para termos espaços de respeito recíproco entre aqueles que fazem parte de uma cultura um pouco mais tradicional de heterossexualidade e aqueles que fazem parte de uma cultura atual e incipiente, talvez, encarar esse tema com naturalidade, da homossexualidade. Nós temos que ter espaços recíprocos de convivência, nós não podemos impor, nos parece, o respeito deve ser recíproco, nós não podemos impor nem rotular. Não me parece ser reacionário aquele que tenta educar os seus filhos na visão tradicional, porque o direito também é tradição, não? Cultura não se muda de uma hora para outra e não se impõe comportamentos.
Os grupos de minoria, seja política, seja sexual, seja qualquer tipo de minoria, eles têm, é evidente, que ter espaços, claro, sem dúvida, como acabamos de falar, estamos de acordo. Agora, não se pode querer impor o seu padrão de comportamento à maioria e rotulá-la caso resista um pouco, seja renitente a essa mudança de comportamento. Então, acho que qualquer um que queira educar os seus filhos, não na imposição, evidente, mas na orientação, no sentido de que, via de regra, pelo menos normalmente, ou pelo menos a maioria heterossexual, deve ter conservado esse direito. Eu acho ilegítimo qualquer movimento legislativo que tente impedir esse tipo de orientação. Agora, é evidente, sem expor o contrário, claro, sem ridicularizar o contrário. Então, eu, como pai, tento educar meus filhos nesse sentido. Olha, isso é um fato, não é o que eu gostaria para vocês, e acho que tenho todo o direito de pensar assim enquanto pai. Agora, é evidente, você não tem o direito jamais de ridicularizar um colega, uma colega, enfim, que manifeste uma orientação no sentido contrário à sua, exatamente que nós vivemos no século da diversidade, no século da tolerância. Daniela, eu queria a questão do pai, queria que você colocasse agora a questão da mãe. Você, enquanto profissional, está preparada para, se um dia pudesse viver uma situação dessa, de ter um filho homossexual? E além disso, nós estamos discutindo aqui tolerância ou respeito à diversidade? Eu acho que a tolerância é o início, mas o que é necessário um passo a mais para a aceitação, né? Eu acho que estou preparada porque você tem que amar a pessoa, independente da orientação sexual dela, né? E é esse suporte que tem que se dar, né? Quanto a isso, eu concordo. Acho que sim. Eu talvez tenha falado tolerância até num sentido não muito técnico. Acho que devemos avançar. Não é só questão de tolerar, tipo, eu não vou jogar pedra, já se dê por satisfeito, de forma nenhuma. Eu acho que a gente deve realmente ir além da tolerância, que é o respeito. Concordo perfeitamente com a Daniela. A única coisa que eu acho que a gente precisa, que a gente ainda tem que ter o mesmo direito de manifestar esse discurso de inclusão, deve ter, com o parâmetro do respeito, o direito de manifestar o discurso de simplesmente orientar o filho naquilo que supõe, e é um direito, pai e filho ter uma determinada cultura, pais e filhos, naquilo que supõe ser o mais adequado, enfim, por razões até biológicas. Adequado aqui não no sentido pejorativo, claro. Quero deixar claro, até porque esse tema suscita muitas paixões, né? E as paixões nos discursos tiram um pouco a qualificação do discurso. Então, a gente tem sempre um cuidado com as palavras, que é para que ninguém... É um campo muito minado, né? É um campo minado. Eu me sinto como se transitasse num campo minado. Daniela, e vai para Marcelo também, nós falamos aqui da visão que a gente tem com relação aos filhos. Mas, eu não sei se vocês concordam comigo, mas muita coisa, eu acho que grande parte das coisas que são aprendidas inicialmente no nosso sítio parte dos nossos princípios que a gente repassa. A gente tem que tirar de algum reservatório. Reservatório é a nossa experiência, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Perfeito. Para passar essa luta pela uma igualdade, pelo um respeito, parte do princípio do que a gente pensa, né? E aí a pergunta é clara para um e para o outro. Para você, homossexualidade é enfermidade? Não. Ela tem cura? Não, e aliás é um absurdo, né? Nós estamos nessa discussão na contramão do deputado Feliciano, desse projeto que nós vamos falar nele daqui a pouco. A cura gay, né? Na verdade, hoje, quando a gente fala da orientação sexual, né, a gente tem que pensar em 3 elementos, né? No desejo, na prática, no comportamento e da identidade, do assumir-se, né? E pelas teorias de gênero, hoje, a questão da sexualidade, que importa na forma de como construir sua própria identidade, ela é fluida, né? E não tem como você... As pessoas dizem que não é uma opção, até porque ninguém optaria por uma discriminação, né, para as dificuldades em virtude do preconceito, da homofobia, né? E que na verdade é uma prática, né? O Giddens fala que acaba sendo hoje em dia, a sexualidade não é mais gênero, tá? Não é destino, é uma questão de opção de vida, de estilo de vida. Eu vou emendar uma questão com você, mas só para saber de Marcelo. Marcelo, para você, homossexualidade é uma enfermidade? Não, de forma nenhuma. É uma opção ou orientação. Eu sei que vocês fazem uma distinção. Aí eu tenho um pouco de cuidado, porque eu não sou especialista no assunto. Daniela estudou isso, é especialista, então me perdoe eventualmente um emprego
literal de alguma expressão no lugar de outra, porque não é a intenção Claro. evidente de ser discriminatório. Para mim, é evidente, está longe de ser doença, enfim. É uma orientação, uma opção que merece um tratamento. Aliás, eu queria até ir mais longe, porque às vezes a gente pensa que não discriminar é dar um tratamento que às vezes soa até piedoso. Eu acho que não discriminar é ser indiferente. Eu me lembro, nem estimular exaltando qualidades e nem desestimular Ser indiferente expondo ao ponto de defeitos. tratar naturalmente. Exatamente. Eu me lembro de uma cena, de uma novela, contrária a algumas outras que aí parecem que também tentam estimular, o que eu também não concordo, mas eu me lembro de uma determinada cena, eu não vou me lembrar a novela, mas o personagem era o que na vida real foi marido daquela Letícia Sabatella. Sim, sim. Não me lembro o nome Marcelo dele Novaes. também. Não foi Marcelo Novaes, não. Foi um outro. Ele fez um personagem que chamava-se Beija-Flor, não me lembro se foi nessa novela. Eu não sou noveleiro, então eu não tenho nem tempo de assistir. Enfim, eu gosto, mas não tenho tempo de assistir. E eu me lembro que teve uma cena que ele era apresentado a um irmão de uma atriz que fazia parte do núcleo dele, que eu acho que era Guilhermina Guinle, eu não me lembro qual era a novela. E ela apresentava o amigo dela, o irmão, que era homossexual. E eu me lembro da fala deles, ele comentando, ele é gay, mas assim, num sentido tão natural, como se fosse assim, esse cenário é azul, né? Eu estou com uma camisa laranja, mas assim, com um sentido absolutamente natural, de indiferença. Aí está a mensagem da não discriminação, na minha opinião. Qualquer outro tipo de tratamento que põe em evidência, que demonstra a necessidade de garantir direito, que coloque como minoria, na minha opinião, já é discriminatório. E isso é uma questão vagarosa, com o tempo. É claro que esse modelo de abordagem inicial é necessário para sair do terreno da discriminação. Mas a gente só vai atingir a plena cultura da não discriminação quando o gay for visto com absoluta indiferença. Estivesse sentado aqui, mais um entre nós que fosse gay, e não houvesse nenhum tipo de destaque, nenhum tipo de ênfase, debatendo normalmente, sem nada que envolvesse a orientação dele. É o que acontece, por exemplo, com relação aos negros, e quantas pessoas não quiseram falar bem, por exemplo, do ministro Joaquim Barbosa, exaltando, hoje é uma das referências do mundo jurídico, e acho até que para a sociedade, no que tange a honestidade, a correção, a determinação de aplicar o direito, é o ministro Joaquim Barbosa. Acho que é uma unanimidade nacional. E não raras vezes, ao se referir a ele enquanto unanimidade nacional, se lembra da cor de pele dele, que é absolutamente irrelevante. Quer dizer, então parece que se exalta a qualidade dele profissional, agregada à cor da pele. Por mais que se goste, eu acho que todos gostam dele, sem querer, quem lembra que ele é negro já está discriminando. Então a gente só vai atingir essa ausência de discriminação quando isso sequer for lembrado. Seja por ser gay, seja por ser negro, ser cigano, ou qualquer outro tipo de diferença. Mas é porque, em virtude de toda uma história de discriminação, é necessário agora uma política de afirmação. Eu sei, né? Nós vamos ao intervalinho e depois a gente continua. Nós estamos aqui com os doutores Marcelo Lessa e a doutora Aniela Bogado. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.